Irmãos, até em preparação, né, para essa organização, nós estamos estudando um pouquinho sobre como eleger presbíteros e oficiais da igreja. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor para nós relembrarmos um pouquinho das qualificações no texto de Tito. Tito, capítulo 1. Vou deixar, depois à noite a gente fala. Lembrando que eu disponibilizei no grupo da igreja aí também, seja no Comunicados ou seja no geral, o link da nossa aula com os slides, uma vez que nós não temos a projeção hoje, tá? Então, se você tiver acesso à internet e quiser entrar lá para acompanhar os slides, fiquem à vontade. Provavelmente para o culto à noite vai ser o mesmo esquema, viu, irmãos? Eu vou compartilhar aqui a sequência de slides no celular. Então hoje, com exceção, vou permitir que você utilize o celular, inclusive no culto, né? Para acompanhar os cânticos e as leituras e a ordem litúrgica, porque estamos sem um projetor. Lembrando que nós estamos com a reforma aqui no salão de culto, né? O projetor já está fixado lá, então para não ter toda essa mudança, então ficou lá, está sendo colocado os forros, a instalação do ar-condicionado, das portas, então acredito aí que essa semana nós temos um avanço, e enquanto não for terminada a reforma, então a gente vai provisoriamente nos reunir aqui no salão social da igreja, tá bom? Então, abriu lá, Tito capítulo 1, vamos ler aí do verso 5 em diante. Nos diz assim, a palavra do Senhor: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. E aí vem as qualificações. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O verso 10 ele ainda continua dizendo: porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Irmãos, nós temos estudado então como eleger aí oficiais, né? E temos visto que a própria palavra de Deus nos apresenta alguns princípios relacionados a isso. Nós já estudamos aqui desde o início Êxodo, capítulo 18, onde você tem lá a situação de Jetro, sogro de Moisés, vendo a dificuldade que Moisés tinha na liderança do povo, sugerindo a ele então uma divisão de trabalho, que depois o Senhor referenda, e aí então Moisés escolheu homens capacitados, capazes, né, cheios de temor, aquela coisa toda, ensinou a respeito da lei do Senhor para eles e os dividiu em grupos para atender todas as tribos e atender aí cada situação relacionada às dificuldades que tinham que gerir e julgar no meio do povo, né? Então, começa esse sistema que nós chamamos de sistema presbiteriano, presbíteros, né, anciãos,
desde lá de Moisés. Então, o princípio representativo de divisão de trabalho para carregar a carga junto, que é o sistema da nossa igreja, é um padrão bíblico desde os tempos de Moisés. Depois, nós vemos que isso acontece na aplicação dentro da própria comunidade judaica, né, em cada cidade constituindo aí um conselho e tudo mais. Depois, com o exílio, essa situação acaba se fortalecendo até não numa perspectiva só de manutenção judicial e de disciplinar da comunidade, mas também litúrgica e de adoração, porque eles não tinham mais o templo, estavam fora de Jerusalém. Aí nasce as chamadas sinagogas, e onde então, além de estudar a Bíblia e adorar, eles também aplicavam toda a questão administrativa, disciplinar, judicial relacionada ao povo de Deus. Depois, com o Novo Testamento e com o advento da igreja cristã, nós vemos que a própria igreja também continua nesse padrão, né, de representatividade, e os apóstolos, com as organizações das igrejas por onde eles iam passando, evangelizando, formando ali novas comunidades, eles iam, através de oração, jejum, seguindo o padrão que a própria Bíblia já havia estabelecido e que depois os próprios apóstolos haviam assumido aí, ou dividido de uma maneira mais didática, constituindo uma liderança para cada igreja local que obedecesse um padrão de qualificações. Qualificações essas que nós lemos aqui, pelo menos no texto de Tito, que apontam para uma divisão aí em 3 áreas da vida do possível líder, né? A questão da vida pessoal e da vida espiritual dele. Então, ele tinha que ter esse conhecimento das Escrituras, da sã doutrina, de uma vida com Deus, né? As qualificações familiares, ele tinha que ter uma família dentro do padrão que as Escrituras apresentavam para a família, né? Uma mulher, uma só mulher, filhos crentes, filhos obedientes, não são acusados de insubordinação e de práticas que envergonham a família. Aí você tem qualificações também sociais, né, no sentido de que ele é reconhecido, é sóbrio, as atividades ou o modo de vida dentro do contexto social, também dentro da perspectiva de ser irrepreensível, né, de ter o reconhecimento das pessoas, do seu temperamento, da maneira de agir. Não é um beberrão, não é alguém que não paga as suas contas, não é alguém que não tem equilíbrio, que não tenha domínio de si, ou que não viva de uma maneira a ser exemplo para os demais. Tudo bem? E aí, dentro dessa sequência, nós já temos estudado há algum tempo, então nós estamos ainda tratando das questões agora constitucionais. Nós vimos algumas qualificações bíblicas, né, olhando para Êxodo 18, Atos 6, Atos 20, Pedro, Tito, Timóteo, e agora estamos aqui na seção que, além dos critérios bíblicos que apontam para qualificações pessoais, familiares e espirituais, nós começamos a tratar daquilo que a nossa igreja, baseado nesses ensinamentos, define para que alguém possa assumir uma posição de liderança dentro da igreja. Então, relembrando aí rapidamente, nós vimos que os critérios constitucionais nossos, de um modo resumido, tem que ser membro da igreja, maior de 18 anos, civilmente capaz, que possua qualificações para suprir as funções que os presbíteros regentes farão e que os diáconos farão, serão eleitos pela Assembleia Geral, em voto secreto, e após a igreja ser instruída. Vimos também a diferença entre presbítero regente e presbítero docente. O presbítero docente, no caso do pastor, responsável pelo ensino da igreja, e o presbítero regente responsável pela administração da igreja. Dentro das funções dos diáconos, nós vimos que eles pertencem à igreja local e é regida por um regimento interno, que é aprovado, inclusive, pelo conselho dessa igreja. Vimos também na semana passada um pouquinho sobre as funções do presbítero docente,
e em especial tratando aí das funções privativas. E hoje eu quero trazer aqui alguns aspectos relacionados à função dos presbíteros e diáconos, pautado aqui na nossa Constituição e tratando, obviamente, com algum princípio das Sagradas Escrituras. Então, se você também tiver acesso aí, né, como nós já mencionamos dentro do nosso manual presbiteriano, que onde tem a Constituição da Igreja Presbiteriana, tem o princípio de liturgia da Igreja Presbiteriana, tem também o Código de Disciplina, tem os modelos de regimento e de estatuto para a igreja, para presbitério, o modo como os grupos da igreja serão regidos, e tem também o regimento interno da nossa junta diaconal. Vou pedir a paciência dos irmãos aí, né? Por conta aí dessa oscilação no microfone aqui, tem hora que sai, tem hora que não sai. Isso não te traga prejuízo para você. Mas vamos lá. São atribuições do ministro que pastoreia a igreja, né? Nós vimos na semana passada. Então, orar com o rebanho por este, apacentá-lo na doutrina cristã, exercer as funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos, desviados, exercer juntamente com os presbíteros o poder coletivo do governo. E aí, quando nós vamos mais à frente, que vai tratar da função dos presbíteros, você vai ver que muitas dessas funções que é dada ao presbítero docente é repetida a partir do artigo 50, né, quando trata dos presbíteros e diáconos, em especial no artigo 51. Então, o artigo 50 diz assim: o presbítero regente, que é justamente aquele que vai cuidar das questões administrativas, ele é representante imediato do povo, dos crentes, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a quem pertence, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Então, o presbítero regente, olhando para a ideia lá de Êxodo 18, eu convido você a abrir a Bíblia lá para Êxodo 18, nós vamos observar que é justamente a ideia que o texto aqui nos apresenta. Né? Vamos dar uma relembrada aqui em Êxodo 18. Jethro falando aqui no verso 19, diz assim para Moisés: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Então nós vemos aqui umas características da liderança de um modo geral, aqui no caso de Moisés representando o docente, né, é que é a vida de oração. Aí o verso 20, ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Ou seja, o discipulado, o ensino, como característica também do presbítero docente. Verso 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. Então, aqui características ou qualificações para aqueles que vão exercer a função de presbíteros regentes. Né? E põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, ou seja, divida a tarefa com eles, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti. E agora, essa é a última expressão que define a função do presbítero regente. E eles, o que está escrito aí? Levarão a carga contigo. A ideia, portanto, dentro da função, né, da liderança da igreja, entre a divisão do presbítero docente, presbítero regente,
é que o presbítero regente ele tem como característica levar a carga juntamente com o presbítero docente. Essa é a essência, esse é o princípio. O presbítero não é um pastor dissociado do pastor da igreja. Toda vez que o presbítero regente quer se meter naquilo que não é competência dele, em falta de submissão ao pastor da igreja, ao presbítero docente da igreja, dá problema. Porque aí o cara vai querer ensinar uma doutrina que não está de acordo com a doutrina do pastor da igreja, e aí vai dar confusão. É a história que nós vivemos do e do ou. As questões administrativas da igreja, o cara não vê. Os livros da igreja somem. Os livros administrativos da igreja somem. Os recursos da igreja são utilizados de uma maneira ilícita. Acontece um monte de situação que a igreja não cumpre nem com as responsabilidades civis dela. Não tem alvará, não tem... como chama aquele negócio ali? O AVCB, não tem extintor tudo vencido, não tem saída de emergência, as questões civis, o cara não vê. Aí o cara quer se meter naquilo que ele não foi chamado para aquilo, que ele não foi ordenado para aquilo. Aí o cara quer passar um ensinamento que não é aquele ensinamento nem bíblico, nem confessional, da confissão da igreja, né, muito menos amparado pela Constituição. E aí o que acontece? Aquilo que a gente vê por aí. Né, e aquilo que, de certa forma, nós vimos. Porque aí o cara aproveita a oportunidade que o pastor dá, até para o crescimento espiritual dele, e aí usa do momento que Deus dá para falar uma doutrina justamente contrária àquilo que a Bíblia ensina e àquilo que o pastor tem ensinado para aqueles que querem caminhar dentro do padrão da sã doutrina. Não dá certo, irmãos. Se o cara quer assumir o presbiterato para ser pastor, ele tem que, na verdade, sendo homem de verdade, como que é um padrão aqui, chegar para o conselho e falar assim, eu quero ser pastor. Ótimo. Então você vai cumprir o processo de aspirantado, vai passar pelo presbitério, cumprir com os requisitos, ser candidato ao presbitério, ser autorizado a prestar um vestibular num dos seminários presbiterianos, vai fazer o curso teológico, vai então receber a instrução do seminário teológico, servir como licenciado pelo presbitério, para depois, então, quando for ordenado pelo presbitério, aí você assume a competência e as funções relacionadas ao presbítero docente. A maior desgraça para a igreja presbiteriana do Brasil é que o presbítero regente se sente presbítero docente. Sem qualificação na maioria das vezes. Sem um conhecimento adequado na maioria das vezes. E aí o infeliz vem, inclusive, de outra denominação, né? E aí ele é eleito, aí ele quer fazer da igreja presbiteriana uma igreja batista. Ele quer fazer da igreja presbiteriana uma igreja metodista. Ele quer fazer da igreja presbiteriana uma igreja, sei lá, qualquer outra denominação que você possa imaginar. O que vai acontecer? Não vai dar zebra, meu amigo. Qual que é o nome da igreja, da denominação? Igreja Presbiteriana do Brasil. Ninguém força você a ser presbiteriano. Você tem inúmeras denominações. Agora, a partir do momento que você entrou dentro da igreja presbiteriana, olha, o mínimo que se espera de você é que você então se adeque à questão confessional da igreja presbiteriana, à questão constitucional da igreja presbiteriana e da divisão de liderança que a igreja presbiteriana estabelece há 163 anos no Brasil. Aí o cara vem da igreja batista e ele não acredita no pedobatismo. Ah, batizar criança não é comigo. Meu amigo, se você não acredita no pedobatismo, você tem convicção que o batismo de infantil não é batismo da aliança e que isso não está em vigor, queridão, seja homem de verdade e vai procurar uma igreja, então, que não batiza criança, velho.
Agora, se você quer servir ao Senhor dentro de uma igreja presbiteriana do Brasil, então, meu amigo, creia nas doutrinas, na confissão de fé que essa igreja, há séculos, já tem ensinado. Não tem problema nenhum. Nós vamos para o céu. Se você não crê no batismo infantil como aliança, se o seu entendimento é diferente disso, não tem problema. Nós cremos em Jesus, nós vamos para o mesmo céu. Só que para você não ser instrumento de confusão, meu amigo, procura uma igreja, então, de acordo com as suas crenças. Ou então, chega para o pastor, que é o presbítero, assim, pastor, me ensina quais são as bases bíblicas para isso. O pastor está aqui a semana inteira no gabinete. Então chega lá, marca o horário, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Aí eu vou te mostrar as bases bíblicas, vamos estudar junto, vou pegar outros textos para você, tal, aprofundar. Ótimo, pastor, agora ficou jóia. Maravilha. Então, vida que segue. Aí, não, pastor, por que o culto tem que ser teocêntrico? Eu quero um culto mais animado, pastor. Tem dúvida? Vem procurar. A partir do momento que a gente estuda, e aí você chega no padrão que a igreja presbiteriana determina como princípio regulador do culto e entende o porquê que tem que ser assim, maravilha, você cresceu na fé e a vida que segue. Mesmo assim, não concordo? Não concordo. Então tem tantas comunidades por aí que os pastores vai de terno rosa, desce de paraquedas, de tirolesa, tem fumaça, tem luzinha, né? Tem umas meninas de lycra com os véus, né? Dançando, rodando, correndo no meio do céu. Procura um lugar desse pra você, cara. É simples assim. Se você não concorda com um culto reverente, um culto que coloca Deus no centro, procura, tem um monte de circo aí. Tem um monte de igreja aí. É simples. Ah, pastor, eu não acredito na Bíblia. Tem um monte de seita que também não acredita. Agora, quando vem para a igreja presbiteriana, então, o mínimo que exige de você é que você, então, se adeque à confissão de fé dessa igreja e à constituição dessa igreja. Que é a situação. Por exemplo, me questionaram, pastor, por que o senhor não... Se porventura não aprovar a organização da igreja presbiteriana reformada de Araraquara, você vai sair da IPB? Não, eu sou pastor da IPB. Eu creio nas doutrinas, pelo menos, daquelas que estão no papel. A confissão de fé do Westminster, os catecismos, os símbolos de fé da igreja, o catecismo, o breve catecismo, o nosso padrão constitucional. Tem alguns ressalvos? Tem, mas isso faz parte. Agora, nada que eu seja contra o sistema confessional e constitucional da igreja. Os princípios litúrgicos da igreja eu assino embaixo. Então, não, eu não quero formar uma outra denominação. Eu sou pastor presbiteriano. E se não passar? Eu vou continuar na igreja presbiteriana. Como já muitos chegaram para mim e falaram, pastor, da igreja presbiteriana, da igreja presbiteriana. Meu irmão, por enquanto é ainda a que nós temos e é aquela que nos permite, inclusive, discordar de alguns outros irmãos. Então, dentro do padrão, o presbítero regente, ele vem para levar as cargas contigo. Só que o cara, quando ele não tem a visão de submissão, ele não tem a visão de fidelidade, de lealdade, ao invés dele vir levar a carga com a gente, ele vem e traz mais peso. Porque vem encher os picuá, né? Como diz lá em Goiás. Vem trazer problema, vai trazer confusão. Meu amigo, seja homem de verdade. Você não concorda? Você não é obrigado a ficar aqui. Simples assim. Agora, se você tem dúvida em submissão, chega, vamos sentar e vamos ver o porquê que é e o porquê que não é. Olha, nós estamos aqui para isso. E vamos estudar. Agora, se você quer assumir uma posição de liderança na igreja para estabelecer uma nova linha doutrinária, né? Uma nova perspectiva de interpretação bíblica e litúrgica, não vai dar certo. Esse negócio não vai sair. Vai criar confusão.
E aí vai gerar, obviamente, o problema que sempre tem gerado na história da igreja. Tudo bem? Voltemos aqui para a nossa Constituição. Então ele diz que o objetivo é a função do presbítero regente, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina. Veja que dentro dessas funções privativas que aponta aqui para o artigo 50, não trata a questão doutrinária, mas a questão do governo, administrativa e disciplinar apenas. No artigo 51, aí dentro dessa ideia de levar a carga com o presbítero docente, é dito assim: compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestação particular. Veja aqui que esse ponto A do artigo 51 está tratando de disciplina. Né? Você não consegue corrigir as faltas de um membro específico da igreja por admoestação particular, né? Então aí você leva o conhecimento do conselho. Pastor, olha, eu tenho acompanhado dentro dessa divisão, baseada em Êxodo 18, e eu particularmente como pastor, tenho feito isso já nos 20 e tantos anos de ministério. Geralmente, depois que temos o conselho, a gente pega uma das exigências, inclusive, dos nossos, da praxe presbiteriana, inclusive tem que estar no relatório da igreja, se nós temos um mapa da nossa área de atuação. Então, você vai lá no relatório que a gente tem que mandar no presbitério, tem uma perguntinha lá, tem mapa, não sei o que, aí você marca se sim ou não. A maioria dos pastores presbiterianos não sabe nem o que é isso. Tem mapa do quê? Eu não sei. Tem que comprar um atlas agora para a igreja? Não, ele nem sabe do que se trata. Mas, há algum tempo atrás, o que se fazia? O Supremo Conselho ele dividia, inclusive, as questões geográficas da igreja e as questões geográficas do presbitério. Hoje também, isso acabou caindo em desuso. Inclusive, o presbitério aqui de Araraquara, se quiser plantar uma igreja dentro do limite geográfico do presbitério de Pinheiros, ele vai lá e planta. Mas não era para ser assim. Já tem uma divisão do trabalho que é justamente para facilitar e ninguém ficar atrapalhando o trabalho regional lá. A não ser quando havia parceria. Meu presbitério, que é em parceria com outro presbitério, formar uma igreja lá. Ótimo, então vai, faz, tudo bem. Na hora que a igreja estiver pronta para organizar, agrega o presbitério mais perto. Mas hoje em dia, infelizmente, não tem mais essa prática, apesar que não foi revogado essa postura da igreja. Então, dentro do mapa, o que você faz? Dentro da cidade. Nós temos um mapa da cidade, onde nós vamos, geralmente, dividir em quadrantes esse mapa. E, geralmente, pela residência dos presbíteros e diáconos, a gente, geralmente, divide as famílias que os presbíteros e diáconos vão dar assistência. Né? Então, rachamos lá, vamos pegar aí o mapa, aí vamos dividir em 4 quadrantes. Quem mora na região norte, tem lá o presbítero fulano e o diácono tertuliano, vocês vão ficar responsáveis pelas famílias que moram nessa região. E assim sucessivamente. Isso facilita o trabalho de visitação, o trabalho de assistência social, o trabalho de acolhimento pastoral e uma série de coisas. E o pastor, geralmente eu divido em 4 quadrantes, porque geralmente eu priorizo cada semana a visitação em uma dessas semanas. Então, por exemplo, primeira semana do mês é a região norte. Então, na primeira semana do mês, o pastor vai estar visitando as famílias da região norte, geralmente em companhia do presbítero e do diácono da região norte. Segunda semana, região leste ou oeste, seja lá que for, com o presbítero e o diácono daquela região. Região sul, região... por aí vai. E aí, então, no mês inteiro, você consegue visitando as famílias por regiões, ao mesmo tempo, junto com o presbítero daquela região, o diácono daquela região, para que se houver alguma necessidade. E durante o mês, pastor, surgiu uma necessidade durante o mês, e não é a semana que o senhor vai visitar a região norte. Opa, o presbítero lá da região norte, o diácono da região norte, vai lá socorrer. Se ele não conseguir resolver o problema, pastor, 2 brigou lá, mulher falou que vai embora, não tem como resolver. Aí, então, o pastor, mesmo que seja na segunda, terceira ou quarta semana, vai lá socorrer a situação que está acontecendo. Esse é o processo
de auxílio que o presbítero e o diácono dão para levar a carga contigo. É uma perspectiva, irmãos, de auxiliar. Não são lideranças competidoras. Não são lideranças para viver em conflito, mas é sim para serem em auxílio. É uma perspectiva de andar debaixo, sob a mesma missão. Agora, mas e se o pastor começar a falhar? Se o pastor começar a ensinar coisa errada? Aí sim é responsabilidade, não só sua, mas como qualquer membro, de chegar para o pastor, o senhor está ensinando uma coisa errada, que está fora da nossa Constituição, que está fora da nossa confissão de fé, que está fora dos princípios bíblicos. Aí não é a responsabilidade só do presbítero, é a responsabilidade de cada crente. Mas o foco, irmãos, é corpo. E é auxiliar. Esse é o padrão. E dos princípios, das funções privativas do presbítero regente, é o governo e a disciplina. Tanto é verdade que até na perspectiva de recepção de membros, a responsabilidade do pastor. Eu, durante os ministérios de ano, que faço diferente, porque eu agrego o presbítero regente nesse processo. Mas a própria Constituição me dá o parecer que, por exemplo, a Marta chegou na igreja recentemente. Eu faço um discipulado com a Marta, e aí então, Marta, eu vou te batizar domingo que vem. Eu só notifico o conselho. Eu apresento o relatório. Batizo a Marta, e aí os presbíteros vão colocar os dados dela no rol de membro. Mas quem é a responsabilidade de examinar o conhecimento teológico, a vida dela, é do pastor. Agora, dentro também da nossa Constituição, é permitido que o pastor agregue os presbíteros nesse processo de recepção dos membros. E por que eu faço isso? Porque quando você é uma igreja pequena, então tudo bem, todo mundo conhece todo mundo. Mas a igreja começa a crescer, você corre o risco amanhã depois de ver uma família nova, ser agregado à igreja, e que foi discipulado pelo pastor, né, participou lá no processo de ensino do pastor, ele cria um vínculo somente com o pastor. E ele não sabe nem quem são os demais líderes da igreja. E aí depois, numa situação disciplinar, que esse membro da igreja precisa ser disciplinado, aí o pastor não pode disciplinar sozinho. Porque a disciplina é responsabilidade do presbítero regente junto com o pastor. Mas o pastor não pode fazer isso sozinho. Dentro da igreja presbiteriana não tem aquela história assim, eu não gostei da senhora, a senhora está disciplinada. O pastor falou e acabou. Não. Dentro da igreja presbiteriana precisa de um processo, inclusive com a participação dos presbíteros todos, dando margem dentro do nosso código de disciplina, conduzindo você a justamente ter todos os direitos de provar sua inocência, coisa desse tipo, e não pesa ao pastor a capacidade de simplesmente disciplinar as pessoas. Como é, por exemplo, em outras igrejas. Igrejas, quando o sistema de governo é episcopal, né? O pastor é o cabeça de tudo. Então o cara, eu não gostei do que você fez, você está 6 meses disciplinado. Ai, pastor, eu sou pastor. Pronto, acabou. No caso do sistema presbiteriano, não. É o conselho que vai fazer isso. Por isso é uma das funções dos presbíteros tratar da disciplina eclesiástica. O presbítero não pode fazer isso sozinho, nem o pastor pode fazer isso sozinho. Em conjunto. E a questão de governo, a questão de administração, toda manutenção e governo da igreja, aí é responsabilidade do presbítero regente. Por isso, geralmente, eu também, no conselho, eu divido algumas áreas específicas da administração. Então, a questão, por exemplo, de manutenção e patrimônio. Provavelmente, um dos presbíteros vai ficar responsável pela questão de manutenção e patrimônio. O cara vai ver quanto que vence o extintor, quanto que vence a mangueira do bombeiro, quanto que vence todas as questões. Quebrou uma cadeira, tem que ir lá consertar essa cadeira. Quebrou um banco, tem que ir lá consertar. Está faltando a luz. Manutenção e patrimônio. Tem um cara específico para correr atrás disso.
Ah, numa igreja cresceu, esse cara falou, ó, eu preciso de um zelador. Tudo bem, o conselho vai lá, vai contratar um zelador que vai ficar submisso a esse presbítero do patrimônio e manutenção. E também a junta diaconal, de certa forma, parte das atividades da junta diaconal vai estar sob a supervisão desse presbítero. Então, vai fazer um mutirão, não sei o que, esse presbítero que vai correr atrás, vai levantar a equipe, vai ver o que tem que fazer, vai correr atrás do material que tem que comprar para fazer, aquela coisa toda. Um outro vai ficar responsável pela questão do secretariado e ROI de membros. Questão de transferência, questão de certificado de batismo infantil, questão de manutenção dos registros históricos da igreja, geralmente as atividades relacionadas à biblioteca da igreja, às atas da igreja, ao local adequado para se guardar os livros da igreja, os livros de atos da igreja, é responsabilidade desse cara. Amanhã depois mudou o pastor, você quer saber onde que estão os livros de atos da igreja? Você vai procurar esse presbítero. Porque o pastor muda, pode ir embora. Se ficar sob responsabilidade dele, você corre o risco do pastor juntar lá na biblioteca dele os livros lá e de vez em quando, às vezes, sem saber, que pediu ajuda lá de alguém lá e colocou dentro das caixas do livro dele os livros da igreja. E o cara mudou lá para tal lugar e o cara, às vezes, não devolve nunca mais. Então, você tem um presbítero responsável por essa questão. E assim divide as áreas de governo da igreja. Né? A questão da tesouraria, tal, aí você divide. Esse é o papel, essa é a função. Governo e, quando tem algum problema disciplinar, trabalhar como tribunal ou como o grupo responsável, o conselho responsável para tratar das questões disciplinares entre os membros da igreja. Está tudo bem até aqui, irmãos? Vamos caminhar mais um pouco, então. Então, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de administração particular. Auxiliar o pastor no trabalho das visitas, que é aquela ideia da divisão lá do mapa que eu já te falei. Instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e juventude. Veja, se você voltar aqui para o artigo 36, que é atribuições do ministro que pastoreia, ou a linha F é instruir os neófitos, dedicar atenção à infância, à mocidade, bem como os necessitados, aflitos, enfermos e desviados. É a função do ministro. E aí no 51, você tem basicamente a mesma coisa. Instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e juventude. Opa, então nós temos um conflito aqui. Quem que vai fazer isso? É o pastor ou é o presbítero? Não, meu amigo, é o pastor e o presbítero vai levar com ele a carga. Aquilo que o pastor não estiver dando conta, ele vai ensinar todo o padrão doutrinário básico que o pastor tem, passa para um presbítero, e aí coloca esse presbítero lá para ser o professor da classe de catecúmenos, para instruir os novos convertidos, as novas plantinhas, os neófitos. Assim, foi o que nós nesse período aí fizemos. Hoje nós temos aí o Marcos, temos o Léo, que são os professores dos novos convertidos. Como que o pastor vai dar aula, em especial no horário da escola dominical, para a classe dos catecúmenos e para a classe dos adultos, ou para a classe dos adolescentes, ou para a classe dos jovens? O que o pastor faz? Prepara professores, prepara presbíteros, para que eles possam assumir a instrução nesses momentos, mas debaixo da responsabilidade de quem mesmo? Do pastor da igreja. O presbítero fala, pastor, eu tive uma revelação e eu vou trazer um negócio diferente. Pode fazer isso? Não pode, cara. Você é auxiliar do docente. Se você está numa igreja presbiteriana que, porventura, o pastor não é reformado, não segue as confissões de fé, e aí, então, o que você tem que fazer? Aí você tem que chamar o cara, confrontar o cara, mostrar para ele que ele está errado. Você, como pastor presbiteriano, você tem que seguir essa linha de confissão aqui, meu amigo. O senhor não está pregando sobre isso, o senhor não está ensinando sobre aquilo. Tudo bem, qualquer membro tem que fazer isso. Agora, se o pastor é um pastor fiel à sua confissão de fé, às sãs doutrinas, à pregação bíblica expositiva, dentro do padrão que ele definiu junto com o conselho da declaração de fé da igreja,
Olha, você não pode chegar, uma vez que foi confiado a você o auxílio na docência, ensinar aquilo que vai contra o que o pastor titular está pregando. É, no mínimo, uma falta de caráter da sua parte. Canalice. Porque eu não tenho condição de acompanhar o que você está ensinando lá para os meus adolescentes, o que você está ensinando lá para os meus jovens, o que você está ensinando lá para as minhas crianças ou para os novos convertidos. Eu não vou estar lá. Então, se você não seguir o mesmo padrão confessional e doutrinário, e você ensinar alguma coisa diferente lá, ou plantar uma sementinha diferente no coração dos novos convertidos lá, o que você está fazendo com o seu pastor? Você está apunhalando pelas costas, meu amigo. Então, no mínimo, você não é homem de verdade. Volto a repetir, se você quer ser pastor, entra no processo, meu amigo. É 3 anos como membro de igreja, 3 anos como aspirantado, depois mais 4 a 5 anos no seminário, depois mais até 3 anos como licenciado, para então você ser ordenado pastor. Fez as contas aí? Tá? Pastor, o senhor passou? Eu passei. A única diferença minha é que eu não fui licenciado, eu já fui ordenado, né? Pode ser de 1 a 3 anos, porque eles me consideraram o meu último ano de seminário já como licenciado, porque eu fiquei responsável pela Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho, no meu último ano. O pastor reverendo Tio Lang, ele teve um problema de saúde, foi afastado, ficou 1 ano fora da igreja, e eu, como auxiliar, assumi a igreja, mesmo ainda não sendo ordenado ou nem licenciado para aquilo. O conselho, o pastor, me autorizaram aquele ano a exercer a função de pastor lá. Só, obviamente, não cumpria com as funções do pastor ordenado, questão de celebração de ceia, dos sacramentos, a bênção e tal, tudo mais. Mas todas as outras questões, eu fiquei responsável. E aí o presbitério considerou, então, esse último ano como já um período também simultâneo de licenciatura. Por isso eu já fui ordenado. Mas se não, tinha que ficar de 1 a 3 anos como licenciado. É o processo. Ah, não, é muito longo. Então vai ser pastor da igrejinha ali da esquina, cara. Simples. Ah, eu quero ser pastor presbiteriano. Ótimo, então o sistema é esse. Uma das minhas brigas no presbitério é isso. Os pastores, os jovens querem ser pastor presbiteriano. Ótimo, que bom que Deus está levantando vocação. Só que é o seguinte, meu amigo, tem todo esse caminho para percorrer. O cara, nossa, pastor, é muito tempo. Aí os próprios conselhos burlam o processo que a igreja presbiteriana aprovou como sendo o processo adequado para se aplicar aos vocacionados. Aí o cara já vem com a faca no peito. Não, mas eu já passei no vestibular, ó. Mas você, com autorização de quem você fez vestibular? Não, mas eu passei, já fiz minha matrícula. E já pedi conta do meu emprego. Mas você não cumpriu os anos exigidos. Ah, mas e agora? O que eu faço? Aí, geralmente, a maioria dos presbíteros regente fala, pô, pastor, tenha misericórdia. Tenha compaixão com o cara. Aí, o que você vai fazer? Tá bom, então manda o cara. Aí saem umas figuras aí do seminário aí que você fala assim, meu Deus do céu, da onde que saiu esse ET? Aí vai olhar lá para trás, quem que mandou esse cara para o seminário? O presbitério. Aí fala assim, em que condições que mandou esse cara para o presbitério? Ah, burlando a lei, porque, coitadinho, já tinha passado vestibular, já tinha pedido conta do emprego, vai fazer o que com um cara desse? Se o cara, para ir para o seminário, ele já burla tudo, imagina o que esse cara vai fazer no ministério dele. Aí depois pergunta, por que a igreja presbiteriana está passando o que está passando? Por que nós estamos em uma crise confessional dentro da igreja presbiteriana? Por que a igreja presbiteriana do Brasil está dividida liturgicamente? Por que a igreja presbiteriana do Brasil está dividida teologicamente? Aí, começou lá atrás, cara. Agora, se a gente quer começar dentro do padrão, ou pelo menos voltar aos padrões, vai ter que ter um chato
para começar a colocar a coisa em ordem, porque senão não vai. E ensinar a igreja o básico, porque é aquilo que eu já falei algumas semanas atrás. Quem que elege os presbíteros? A igreja que elege, são vocês que elegem. A minha função é instruí-los. É instruí-los. E, como pastor, é exigir, por exemplo, irmãos, para ser eleito aqui, então tem que ter feito isso, tem que ter feito aquilo, tem que ter feito aquilo outro, seguir o padrão constitucional. Aí o cara chegou há 3 meses, ele pode ser eleito presbítero? Não, não pode, é 1 ano. Ah, mas o cara é tão bom, é bom, mas nós vamos testar ele pelo menos mais um tempo. Se fosse da vontade que esse cara fosse de fato presbítero da igreja, então Deus teria trazido ele há 1 ano antes. Se Deus trouxe ele só 3 meses, então ele vai ter que esperar uma outra oportunidade para ser eleito. Porque Deus não é soberano sobre todas as coisas? É soberano, inclusive, no fato do cara só ter chegado há 3 meses e não chegado a 1 ano e 3 meses. Nós precisamos crer nisso e vivenciar isso. Só que não sou eu que voto. São os membros da igreja que votam. Se vocês não estão instruídos, aí vocês votam como acontece na igreja presbiteriana. Você vota se o cara tem olho verde. Ai, é um presbítero bonitão, vamos pôr o presbítero bonitão. Coitado dos baixinhos careca, barrigudo, nunca vai ser eleito nessa igreja. Porque vota pela aparência. Vota pelo sobrenome. Ah, o sobrenome dele é tal. É da família tal. Ah, então vota, vamos pôr ele de presbítero. Porque a família tradicional da cidade vai trazer um marketing positivo para a igreja. Elegia por causa disso. Elege pela função que ele exerce na sociedade. O que ele é lá fora? Ah, ele é médico. Ah, então vamos... Ah, chique ter um presbítero médico. Mas ele é um tranqueira. Tem um outro irmão ali que é pedreiro, que é uma benção. Não, é pedreiro. Nós vamos ver o pedreiro para presbítero. Tem que votar no médico. Não, meu amigo, não é esse o padrão para você eleger. As qualificações nós já lemos aqui. E não, ou o rico, né? Não, mas o fulano é rico. Vamos votar nele que ele é rico. Que aí quando tiver campanha na igreja ele vai ajudar mais. E se ele for presbítero ele vai ter que ajudar mais. Esse é o padrão para você eleger um presbítero? A aparência dele? O sobrenome dele? O trabalho que ele tem lá fora? Ou o saldo da conta bancária dele? Não, não é, meu amigo. Existem padrões bíblicos. Quando a igreja escolhe presbítero sem o padrão bíblico e segundo o seu próprio coração, só vai escolher tranqueira. É isso que a gente tem vivido, infelizmente, dentro da igreja presbiteriana do Brasil. Então a gente precisa quebrar essa rota, né? Mudar esse caminho, porque esse caminho não tem sido bênção para a igreja, tem trazido, infelizmente, dificuldades. Vamos lá então, o que mais? Compete ao presbítero, C, já li, o verso D, orar com os crentes e por eles. Então veja, tem que ser crente, né? Porque o crente ora, não é verdade? E, informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Por que ele vai ser esse elo para avisar o pastor das situações de aflição que está passando? Porque ele auxilia o pastor nesses trabalhos de acompanhar os aflitos. Né? O pastor falou, fulano, eu preciso que você vá na família tal, ver qual está a situação lá, assim, assado, tarará. Ele vem, pastor, está tudo tranquilo, está tudo bem, tenho ido lá, tenho visitado, tenho orado com eles, está tudo tranquilo, então ótimo, maravilha. F, distribuir os elementos da Santa Ceia. E aqui é uma das coisas que as pessoas não entendem, né? Esse princípio aqui é um princípio justamente para demonstrar a humildade da função. Por que é dado aos presbíteros distribuir a ceia? Porque é uma posição de honra. Não é uma posição de honra. Não. É uma posição de humildade, de submissão. Ele é o seu garçom.
Olha só, você vai ficar sentadinho no seu lugar, bonitinho, confortavelmente, e vai vir um servo te servir o pão e o cálice. Só que o coração do homem é tão vaidoso, é tão miserável, que nós conseguimos transformar a Santa Ceia, que deveria ser uma ação de humildade para a liderança da igreja, numa perspectiva de pompa. Lembra daquele como fala? Aquele acessório que eu disse que na hora que ordena o cara é colocado um dispositivo dentro do pulmão dele, semana passada, infla o pulmão do cara. O cara, na hora, no culto da ordenação, o cara vem humildezinho e tal. Aí o joelho lá, o conselho vem, põe a mão na cabeça dele, ora por ele, ordenando ele como na função que ele foi ler. Aí na hora que ele levanta, é instantâneo. Infla o pulmão do cara, bicho. O peitoral assim, o nariz levanta, né? O cara fica altivo. Aí ele consegue, num momento que é de demonstrar humildade, que é a distribuição da ceia, assim, ó. O cara parece um maître francês, né? Vou fazer a analogia. Cheio de orgulho, cheio de pompa, cheio de soberba. E a ideia é que a ceia é o seguinte, meu amigo, você é o garçom. Você está servindo aquele cara mais simplesinho da igreja. E aí, por que o pastor, depois que todo mundo foi servido, serve os garçons? Porque o pastor é a demonstração de que ele é o que está servindo mais. Se eu estou servindo o garçom que te serviu, eu sou menor que o garçom que te serviu. Essa era a ideia. De baixar a bola do cara e mostrar para o cara que ele é um servo. Só que a vaidade do coração humano é tão terrível que ela conseguiu mudar a celebração da ceia para ser, ao invés de uma expressão de humildade e de serviço, uma expressão de orgulho, de pompa e de soberba. E o que é pior, né? Você vai em igreja grande que o presbítero nem isso vem fazer. Quantas e quantas vezes deu vontade de chamar criança para distribuir Santa Ceia, porque não tinha homem na igreja para distribuir, não tinha oficial na igreja para distribuir Santa Ceia. Quer dizer, o cara não leva em importância nem essas questões que são funções dele. E sabe qual que é o problema? A igreja fica reelegendo uns cabritos desse. Não chamo de bode, porque chamo bode é meio pesado, mas cabrito. Não são ovelhas esses caras. Chamar de bode já é falar que é do inferno mesmo. Então, para dar o direito da dúvida, né? Então, cabrito. Porque o cara está ali por ganância, por poder, pela posição. E isso fica refletido na postura que ele faz, inclusive, quando ele distribui a Santa Ceia. A igreja tem que estar atenta a isso, irmãos. O que mais? G. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Representar o conselho no presbitério e este no sínodo e no Supremo Concílio. Alguma dúvida sobre a função dos presbíteros? Ok? Tudo bem até aqui? Então vamos para os diáconos. Vou ver meu horário aqui para eu não... Tá. Artigo 53 vai dizer assim: o diácono é oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob supervisão deste, ou seja, sob supervisão do conselho, dedicar-se especialmente, primeiro, para arrecadação de ofertas para fins piedosos, ofertas específicas para socorro, ao cuidar dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. A função dos diáconos, basicamente, irmãos, é dividida, sob supervisão do conselho, em duas áreas.
a questão da própria diaconia, que é litúrgica, né? O serviço litúrgico, a manutenção da ordem para os serviços litúrgicos, e a outra área que é o socorro, que é o serviço de socorro. Então, o diácono ele é responsável por duas frentes, basicamente. A questão do socorro e a questão da ordem litúrgica, ou da manutenção para a celebração das atividades litúrgicas. Dentro dessas duas esferas, para o socorro, ele, debaixo da supervisão do conselho, ele pode desenvolver metodologias, estratégias para levantar recursos para os fins piedosos ou de socorro. Pastor, nós vamos fazer um bazar beneficente. Pastor, nós vamos montar uma cooperativa. Pastor, que hoje o DAS, como nós não somos igreja organizada, né, o Departamento de Ação Social da igreja é que tem atuado. Né? Pastor, recebemos uma doação de roupa, vamos dar para os irmãos que estão precisando. Oh, pastor, recebemos uma doação de imóveis. Então, a junta diaconal vai atuar nessa questão de arrecadação, de levantamento de recursos com fins piedosos, para socorro. Cesta básica, alimentação, por aí vai. E nas questões da manutenção e da ordem, reservado aí ao serviço divino e as dependências em relação à ordem da igreja. Então, quando há serviço litúrgico da igreja, os diáconos são os responsáveis para manter a ordem. E aí, irmãos, dentro do regimento interno e sob a supervisão do conselho, esses irmãos, eles são autorizados a chamar a atenção de todo e qualquer membro quanto à sua postura de reverência e de respeito aos locais do serviço ao nosso Deus. Aí o que acontece nos dias de hoje? O diácono chega e está lá um moleque, lá o Taz. Lembra do Taz? O demônio da Tasmânia? Está lá, o moleque fazendo uma ruaça lá. Aí o diácono chega e fala, ô Taz, dá um tempo aí, velho. Sossega o facho aí, meu amigo. Aí o Taz vai lá e fala pro Tais pai. O diácono chama minha atenção. Aí o Tais pai vira o demônio também, sai comendo todo mundo. Chega lá no diácono. O que você chamou a atenção do meu filho? Ele estava fazendo coisa errada. Tal. Não é para chamar a atenção do meu filho. Pronto. Esse Tais, meu amigo, não é só o demônio da Tasmânia. Agora ele é o principado e a potestade. Porque agora ele criou uma asa de tal forma que agora, meu amigo, ninguém segura esse cara. O que você fez como pai? Além de tirar a autoridade de alguém que foi instituído e foi colocado em autoridade para fazer justamente aquilo, você está dizendo para o seu filho que ele não precisa respeitar autoridade nenhuma, inclusive a sua. Inclusive a sua. E eu vi isso acontecer. E para resumo da ópera, a família está destruída, o filho entrou nas drogas aos 9 anos de idade, os pais se separaram, e a tragédia daqui para frente é só piorar, irmãos. Porque um dia eu chamei a atenção de um moleque que estava chutando uma torneira da igreja para quebrar a torneira. Eu falei assim, você vai quebrar aí? Para de chutar essa torneira. Eu chuto mesmo. Aí eu dei um sossego ali no moleque. Sai pra cá. Fui lá, levei para o pai dele. Falei, olha, estava quebrando as mãos. Mas com que autoridade o senhor foi chamar a atenção do meu filho? Ele é meu filho. Eu não quero que o senhor chame a atenção do meu filho. Peraí. Então, a partir de hoje, chamei 2 testemunhas. A partir de hoje, eu falei assim, a partir de hoje eu não sou mais pastor. Nem seu, nem do seu filho. A responsabilidade pastoral sobre você, sua família e seu filho é sua. O cara era presbítero. Tá bom. Passaram-se alguns anos. Esse cara continuou presbítero. Passou acho que uns 4 anos.
Acho que nem isso. Perto a campanha lá em casa. O cara, pastor, eu vim aqui pedir perdão. Filho. Eu não estou dando conta de pastorear minha família nem meu filho. E eu preciso, inclusive, de dinheiro para tirar o meu filho da boca. O traficante prender ele lá, ele só vai soltar se eu pagar ou então vai matá-lo. Aí o tonto aqui ainda deu dinheiro, né, para tirar o Tais da boca. Mas quem que causou todo esse problema, irmãos? O pai. Quando o filho foi repreendido e ele na frente do filho tirou a autoridade do pastor, ou seja lá, se fosse de outro presbítero, se fosse outro diácono, e pôs asa no moleque. Levamos para uma clínica de recuperação. Virou nada. Trouxe ele para trabalhar na igreja. Podia de servente de pedreiro na igreja. A igreja estava em reforma. Eu vou tirar a energia desse moleque aqui nas maçadas. Aí a mãe do Tais, ai, coitadinho. Eu podia, como pastor, trabalhar de pedreiro. O Tais não podia ser servente. Ai, coitadinho. Nunca trabalhou, quer um só. Chega em casa e vai dormir. Em vez de agradecer que o moleque chegava em casa quebrado e ia dormir em vez de sair para a boca. Ai, coitadinho. Na outra semana não mandou, rapaz. Porque o serviço era muito tempo. Pastor, judia demais. Eu estava fazendo aquele menino um homem, rapaz. Ai, coitadinho. Judia demais. Aí tirou o moleque do serviço, que era muito pesado. Vai ver a história agora hoje. Destruído. Se a palavra de Deus coloca hierarquia, inclusive na manutenção da casa, e responsabilidades no pastoreio mútuo, não é à toa, irmão. E uma das coisas lindas que eu aprendi com o africano é isso, né? Na comunidade africana, o filho não é seu, o filho é da comunidade. Então, se o filho está fazendo alguma coisa que envergonha a comunidade inteira vai ir lá disciplinar esse filho. O que tiver perto. É o que tiver perto. O moleque está fazendo um negócio, o ancião que estiver perto já vai lá e já dá uma corretiva. Para com isso, você senta aí e fica quieto. Aí o moleque senta e fica quieto. Porque se ele for lá falar para o pai dele que o ancião veio e deu um beliscão nele para ele ficar quieto, o pai dele vai bater nele na frente do ancião. Falou, o senhor está certo, me desculpe, porque inclusive ele foi falar mal do senhor para mim. E vai lá e vai dar um corretivo nele. É óbvio que há um contexto cultural nisso, porque morre muita gente, né? Então o filho tem que ser da comunidade mesmo, porque senão fica um bando de órfãos lá, solto lá, e sem ninguém tendo autoridade sobre eles. Mas, nesse sentido, me ensina muita coisa. E que a gente perdeu, irmãos, como cultura. Tanto que um diácono, se vai chamar a atenção de alguém, o cara fica totalmente fora de si. Onde já se viu chamar a atenção? Pô, o cara está pensando no bem do seu filho. Me permite contar a história, não vou contar os nomes, mas um diácono da igreja estava no salão social da igreja, um dos TAS, são vários, irmãos. Tem o Juninho já tem uns 40 anos, mas eu estou falando dos pequenininhos TAS. O Bruno está chegando agora, aos pouquinhos você vai entender as minhas analogias. Mas aí tem vários TAS. Um desses TAS, foi lá, o bebedouro era no salão social, encheu um copo d'água assim, foi lá e para estourar o copo de plástico, né? Um diácono estava entrando no salão social. Aí o diácono chegou para ele assim, Tazinho, meu querido, você jogou água ali, ó, tem um rodo, um pano seco ali, um balde, vai lá, pega lá, por favor, e você limpa aí. O Taz olhou para ele e falou assim, não vou. Pô, mas por que você não vai? Você que derrubou a água aí, vai lá. Não, eu sou filho do presbítero. Tem gente para fazer esse serviço. Tais meu amigo, Tais, ele sabe, o bicho
Meu amigo, trem, você acha que não, mas o bicho... Aí o diácono chegou e falou, não, meu amigo, Tais, você vai fazer sim. Aí nisso vem o Taizão, né? O pai do Taz. O que está acontecendo? Não, o seu menino jogou água aqui, eu estou pedindo para ele pegar o rodo lá e limpar. Não, meu filho não vai fazer isso aí. Tem diáconos e tem empregados na igreja para fazer isso. Aí o Taizinho, né? Taizinho enche. Aí o diácono falou, não, vai fazer sim. E você como presbítero, você tinha que dar... Não, não vai. Pegou o Taizinho na mão e levou embora. O que vai acontecer com esse Taizão, com esse Taizinho? Meu amigo, eu não quero nem saber, porque, olha, já não é mais problema meu. Deus me livrou desse Taizão e desse Taizinho. Mas não vai acabar bem, você pode ter certeza disso. Pois não, Diácono? Então, aí o Taizão, para dar exemplo para o filho, escorregava no corrimão da escadaria da igreja. Presbítero da igreja. Pulava lá embaixo. Aí os diáconos perguntaram, pastor, não dá para pôr uns preguinhos no corrimão da igreja aqui? Irmãos, olha aí onde nós chegamos. O cara com um traseiro desse tamanho, escorregando no corrimão da igreja, os filhos vendo. Os moleques, o que vai fazer? O Taizão fez, o Taizinho vai fazer também. Aí o diácono chegou, pô, presbítero, que bonito o seu exemplo, né? Aí o cara começa a perseguir os diáconos porque chamou a atenção dele. Aonde nós não vamos parar, irmãos? Louve a Deus quando algum adulto, de modo sensato, obviamente, chamar a atenção dos seus filhos. Isso é prova que o cara está preocupado com você e com ele. Agora, pastor, é um constrangimento muito grande, eu não quero viver. Então ensina em casa, Zé. Ensina em casa, cara. Não quer passar vergonha? Então ensina em casa. É simples. É só você ensinar. Aqui, Tazinho, vem cá, meu amigo. Aqui o negócio é o seguinte, nós vamos pôr uma coleira no você, cara. Você não pode sair aí fazendo o que você acha. Pronto, ensina em casa, que aí você não passa vergonha aqui. Mas se precisar, os diáconos da igreja estão autorizados para chamar a atenção do TAS. Então eu vou sair dessa igreja. Querido, a igreja é chamada, como o Paulinho falou aqui, para ser fiel, cara. Ela não é para segurar cliente. A igreja não está aqui para segurar. Nós não somos... Aqui já foi supermercado, não é mais. Agora é igreja. Então agora nós não vendemos nenhum produto aqui. E nós não fazemos nenhum negócio de marketing para segurar cliente, fidelizar cliente. Não. Isso aqui era quando era supermercado. Mudou. Se você não percebeu, não tem mais gôndolas aqui, não tem mais padaria, não tem mais açougue, não tem mais nada. Agora é igreja. Então é função dos diáconos a manutenção da ordem, a reverência nos lugares reservados ao serviço e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. E aí o artigo 54 vai dizer que o exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se-á ao período de 5 anos, podendo ser renovados. 3 meses antes de terminar o mandato, o conselho fala proceder à nova eleição, e fim do mandato de presbítero não sendo reeleito, ou tendo sido exonerado a pedido, ou ainda havido mudar de residência, que não permita exercer o cargo, ficará em disponibilidade, podendo, entretanto, quando convidado, distribuir elemento aceito ou tomar parte na ordenação de novos ministros. Artigo 55. O presbítero e o diácono, como nós vimos nas qualificações bíblicas, ele precisa ser modelo, precisa ser exemplo, né? Então, o artigo 55 diz, os presbíteros e diáconos devem ser assíduos. Assíduos, o que é assíduo, gente? Frequente, tá? E pontuais no cumprimento dos seus deveres. Irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudente no agir,
discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Falando um pouquinho dos presbíteros, o conselho é o único concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil que funciona de modo restrito, né? Ou seja, o que acontece no conselho é do conselho. Passa as informações da resolução, mas vamos lá, resolveu que vai pintar a igreja de laranja com bolinhas azuis. E deu um pau no conselho para resolver se era bolinha azul ou se era bolinha laranja, ou verde, sei lá e o quê. Então, foi lá, votaram, não sei o quê, teve lá, você tinha lá 9 presbíteros, deu 5-4. Só que mesmo que deu 5-4, se decidiu pintar de laranja com bola azul, essa passa a ser uma decisão de quem? Do conselho. Mesmo que eu tenha sido o presbítero que queria rosa com bolinhas verdes e perdi, agora a resolução passou a ser minha também. Aí esse infeliz chega e fala assim, sempre vai ter alguém, ai, mas laranja com bola azul, por que não pintou de rosa com bola verde? Foi justamente isso que eu queria. Mas eu fui voto vencido, porque o fulano, Beltrano, não sei o que, votaram assim. O que esse cara está fazendo? Está implantando o que na igreja? Discórdia, divisão. A Bíblia chama isso de abominação. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Esse cara é abominável. É assim que Provérbios trata. Tem coisas que Deus repudia e uma delas ele abomina. Se eu vou pegar lá a listinha, você vai ver várias coisas relacionadas à questão da fala. E a última é aquele que semeia contenda entre os irmãos. É algo abominável. Meu amigo, você queria rosa com bola verde, mas a partir do momento que foi feita a votação e o conselho decidiu que é laranja com bola azul, você vai defender o laranja com bola azul até o final da sua vida. E se alguém vai falar, nossa, mas nós como conselho definimos laranja com bola azul. E pronto, acabou. Isso é lealdade. Isso é fidelidade. Isso é submissão. Pois não, presidente. Aí conta para a mulher. Isso. Isso. Acontece isso aí. Na verdade, quem manda é a mulher. Aí o cara liga 2 horas da manhã ainda, porque senão ele não vai dormir, a mulher não vai deixar ele dormir, porque a mulher queria a bola rosa e foi bola azul. Aí ele liga 2 horas da manhã para o pastor, pastor, eu não estou conseguindo dormir, estou impaciente no meu coração. Na verdade, a mulher tinha colocado ele para dormir no sofá. Então ele estava frio, aí ele pega e fala assim, pastor, eu só preciso convocar de novo, essa decisão nós precisamos rever, eu não vou ter paz e não sei o que, parará, papapá, tarará. Aí o pastor fala, tá bom, mano, nós vamos convocar de novo. Nós vamos convocar novamente, então, não sei o quê. Aí ele chega e fala, já liguei pro pastor, já vai convocar de novo. Aí o cara pega e fala assim, não, mas você tem que ir para esse conselho e já tem que conversar com quem votou lá no laranja da bola azul para mudar o voto desses caras. Aí o infeliz faz o seguinte, fala que eu não quero, aí fica sabendo da história, ele não quer mudar o voto dele. Aí o que ele fala? Não vou na reunião do conselho de hoje. Aí vão 6 caras só lá. Aí por uma infelicidade, 3 votam a favor do laranja bola azul e 3 a favor do verde com a bola rosa. Aí sobra para o pastor definir. Tem que fazer o desempate. Voto de Minerva. Aí ele fala, irmãos, como já tinha sido decidido a primeira vez por laranja e bola azul, nós vamos manter aquilo que a maioria decidiu primeiramente. Vamos tirar esse pastor da igreja. Tem que mudar de pastor. Quando já se viu o cara escolher o laranja com bola azul e tal. E aí começa já a fazer um motim na igreja para tirar o pastor. Porque o pastor, na hora do voto,
de Minerva, porque os caras não tiveram competência para tomar decisão, escolheu laranja com bola azul. E a mulher daquele cara que já queria verde com bola rosa, meu Deus do céu, vai já falar para as outras mulheres, e aí já começa então a fermentar um negócio, e aí tira o pastor, porque o pastor simplesmente fez aquilo que era a função dele fazer. Você ia falar mais alguma coisa? Aí divide o conselho, fala, esses daí, tá vendo? Não, e o pastor definiu esses três porque ele puxa mais o saco desses presbíteros que dos outros. Aí vira aquela, o ar, olha, que todo mundo já sabe das histórias que acontecem. Irmãos, você é chamado para ser servo. Auxiliar, carregar o peso do pastor, não para gerar mais peso para o pastor. Se a igreja viver dentro do padrão que a própria Bíblia ensina, e a confissão ensina, e a Constituição determina, a igreja roda, redondinha. Agora, se for pautada na vaidade do seu coração, se você eleger presbítero segundo a beleza, o sobrenome, a profissão ou a conta bancária, aí vocês podem ter certeza, irmãos, que daqui a algum tempo vocês vão ter que começar a procurar outro pastor de fato, porque não tem pastor que aguenta um trem desse. Ainda mais sabendo que vai aguentar 5 anos, meu Deus do céu, vou aguentar 5 anos, os tazão tudo aqui? Não dá, ninguém aguenta. Você mata o cara. Então, ore, jejue, busque a Deus. Dia 30 de outubro está aí. É o dia que nós vamos ter as eleições. Né? É lógico que existem alguns parâmetros que foram definidos pela própria mesa administrativa, referendada pelo presbitério, para concorrer, além da pessoa querer, porque não pode ser constrangido, ela tem que ter participado daquele curso de liderança que nós fizemos, que ela tem que ter participado também das escalas e das atividades que nós, durante esse ano, disponibilizamos para os irmãos. Somente aqueles que, não, pastor, eu não quero, então tudo bem, como a Bíblia mesmo ensina, eu não posso constrangê-lo, apesar de saber que teriam condições e de até ter investido na vida, mas falou que não, tal. Então, por conta disso, definiu-se alguns critérios. Nós temos 9 nomes aprovados pela mesa administrativa e desses 9 nomes, então, 5 vão concorrer a presbíteros para 3 vagas. E dependendo daqueles que não forem eleitos para presbíteros, esses vão participar do pleito para diácono, que pode ser até 6 nomes. De 4 a 6 diáconos. Então é isso que foi aprovado na última reunião da mesa. Então 9 nomes. Me ajuda a lembrar os nomes aqui, pessoal da mesa? Vamos lá, começando aqui. Então, o presbítero Paulo, o Márcio, o Roberto, o Abner, o presbítero Mauro, o Paulinho, o Luciano, o Adilson, o Sérgio. Deu 9 já? Conta comigo. Então, vamos lá. Paulo, Márcio, Roberto e Abner, Mauro, Paulinho, Adilson, Luciano e Sérgio. São os 9. Aí 5 vão concorrer a presbíteros. Paulo, o presbítero Paulo, o Sérgio, o Abner, o Mauro e o Márcio. Vão concorrer a 3 vagas. Dependendo de quem foi eleito, quem sobrou, não são todos que querem concorrer a diácono. Então, dependendo de quem foi eleito, 2 nomes vão participar também da eleição de diáconos. E diáconos, provavelmente, como são de 4 a 6, então os nomes vai ser só... Você já tem já o número exato de candidatos para os cargos. Então, que vão concorrer exatamente aos 4 de diaconia direto, é o Luciano, o Adilson,
O Paulinho. Me ajudem aí. E o Roberto. Tá? Ah, mas porque o Roberto não quis concorrer a presbítero, por isso que ele está concorrendo direto a diácono, mesmo sendo da mesa administrativa. Então, irmãos, nós fizemos um formulário onde acho que 16 irmãos que estavam participando desse processo de formação de liderança e das escalas, preencheram esse formulário, uma avaliação, inclusive avaliaram a mim, avaliaram a igreja e se autoavaliaram, e respondendo perguntas específicas sobre a eleição, indicaram nomes para a função de presbítero e tal, e tinham a possibilidade de se auto-indicar se queriam participar ou não. Ok? Então, aí, baseado nessas informações desse relatório, a mesa administrativa, então, chegou e aprovou esses nomes. Então, é sobre esses irmãos que vocês têm que estar orando. E aí, na função aí, ou de presbítero ou de diácono. Ah, pastor, mas só 3 e 4 vai ficar, por exemplo? Não tem problema, irmãos. A exigência para a organização da igreja é 3 presbíteros e 3 diáconos. Depois que organizou a igreja, aí abre-se um novo processo, um novo conselho, para que a gente possa preparar daqui, 6 meses, a eleição de mais presbíteros, a eleição de mais diáconos, conforme a necessidade da igreja. Nós sabemos que nós precisamos de mais diáconos, principalmente. Mas, como eu disse, eu não posso forçar ninguém. Então, dentro desse processo, nós vamos abrir de novo uma classe de formação de liderança, com novas pessoas, novos e tal. Quem quiser participar, depois de 6 meses também já tirou aquele peso, talvez, da organização, né, de participar do primeiro pleito, aí pessoas repensam, pastor, agora eu quero concorrer, agora eu quero participar. Ah, então ótimo. Aí, depois de 6 meses, a gente faz uma nova assembleia e elege mais presbíteros, elege mais diáconos para suprir a necessidade da igreja. Tudo bem? Dúvidas? Pois não, Mi? Sim, são representantes da Igreja Nacional. Indisponibilidade. Uhum. Não, eu fico em disponibilidade, mas só para a igreja local. Né? Agora, no exercício da função de diácono, somente se forem reeleitos. Tudo bem?